o nosso convidado é um doutor na área ambiental. E ele vai nos ajudar a entender a tragédia de Rio Grande do Sul e como nós, como cidadãos, podemos construir um mundo mais sustentável. Produção, chama o nosso convidado. Ariel Ortiz Gomes. Professor, doutor Ariel. É um prazer recebê-lo aqui. Tenho certeza que o bate-papo vai ser bastante esclarecedor, né? Mas antes da gente aprofundar nas questões ambientais, eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua formação acadêmica e da sua atuação hoje na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ok, bom dia. Eu fico grato pelo convite, né, para a gente conversar sobre esses temas ambientais como um todo. Pois bem, eu sou formado em engenharia ambiental e tenho mestrado e doutorado na área de recursos hídricos e saneamento, né? Eu fiz parte do meu doutorado na cidade de Dresden, na Alemanha, na Universidade Técnica de Dresden. Trabalhei com sistemas de abastecimento de água. E na UFMS eu trabalho na Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, né? Ministro aulas na área de planejamento ambiental, planejamento regional, análise de dados, análise econômica de projetos, e trabalho bastante com modelagem matemática e simulações computacionais na área de saneamento. Então, lá a gente tem um laboratório para atividades de extensão, pesquisa com os alunos, que a gente chama de prosa. É um laboratório de planejamento aplicado a recursos hídricos e saneamento ambiental. Professor, o senhor tem algumas formações complementares que eu gostaria de destacar aqui, que eu acho que vai fazer muito parte do contexto da entrevista, que é urgência climática, implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis, mudanças climáticas, redução de riscos de desastres, mudanças climáticas e justiça social, saneamento, um direito de todos. Professor, o que levou o senhor a dedicar seus estudos, uma vida, né, à área ambiental? Eu acabei me apaixonando, né, pela área ambiental à medida que eu fui fazendo o curso de engenharia ambiental, né, a graduação. Então, desde a época que eu comecei a estudar isso, em 2004, sempre foi um tema muito recorrente, né? E sempre havia uma coisa assim de... esse é a profissão do futuro, isso são as questões que nós temos que resolver na humanidade, né? Então, isso tem a ver com qualidade de vida, né? Que é algo que me interessa muito. Então, acabei me apaixonando por esses assuntos, né? Aliados ali aos conteúdos de matemática, química, que fazem parte da engenharia ambiental. Então, é isso, assim. E me diz uma coisa, entre os projetos, pesquisas, entre os seus trabalhos, o que você pontuaria, assim, que mais contribuiu com a área ambiental? Bom, a gente tem feito, nos últimos anos, um trabalho que eu acredito seja relevante em termos de planejamento urbano para a questão da gestão da drenagem urbana. Então, problemas como inundação, problemas de escoamento das águas superficiais, das águas de chuva. Então, a gente tem promovido capacitação, cursos, elaboração de projetos que orientam, né, profissionais técnicos, até mesmo profissionais do poder público, a conseguirem elaborar melhor esses projetos e lidar melhor com esse assunto para o âmbito das cidades. Então, isso eu acho que eu tenho feito uma contribuição relevante. E a engenharia ambiental, realmente, principalmente levando em consideração as mudanças climáticas, realmente é a profissão do futuro ou é a profissão do presente? É a profissão do presente, né? Não a única, né? Mas, realmente, as questões ambientais como um todo, sejam climáticas, sejam questões de planejamento urbano, questões de saneamento, são questões urgentes para todas as cidades do mundo, né? Então, a engenharia ambiental tem muito a contribuir nas soluções, né, para esses problemas.
E qual é a média salarial de um especialista? Quem pensa em estudar, desperta essa vocação, qual é a média salarial de um especialista em área ambiental no Brasil? Olha, é difícil falar em média, porque é muito variável. A informação de média não seria razoável falar, né? Porque é muito variável, assim. Mas na engenharia, você normalmente tem um valor mínimo que você deve receber como engenheiro. Isso é normatizado pelo CREA, pelo CONFEA, né? Que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então, isso é da ordem de 6 a 8 salários mínimos, né? Normalmente. Mas isso varia do começo da carreira, depende se você é mais sênior, se você tem mais anos de experiência, né? Então, é muito variável. Digamos aí que varia de 3 mil a o teto é algo assim que a gente não sabe. Depende do projeto que se pega. Você pode ganhar assim, dezenas de milhares de reais no mês, né? A depender do projeto. É muito variável, né? E para ingressar nessa área, precisa ter um perfil para isso? Eu acho que, assim, independente da formação da graduação, né? Porque você tem graduação em engenharia ambiental, biologia, engenharia civil, geografia. Todas essas profissões trabalham com a área ambiental, né? Mas em termos de soluções de problemas para a cidade, normalmente a engenharia ambiental é a mais adequada, né? Você tem as formações em geografia, por exemplo, ou até mesmo arquitetura e urbanismo, que dão a base boa para você fazer planejamento, né, das cidades ou planejamento regional dos municípios e estados. Mas em termos de soluções tecnológicas, né, técnicas ou projetos de engenharia mesmo, eu recomendo um curso de engenharia civil, ambiental. Agora, professor, eu convido você a fazer parte, a participar dos quadros. Vamos ter 3 quadros. E o primeiro quadro é Giro nas Redes. Que bacana. É o seguinte, a gente vai interagir, vão ser exibidos conteúdos que circulam na internet. Aí, logo após a exibição, você entra com o teu comentário. Ah, legal. Vamos pro primeiro? Bora. A enchente no Rio Grande do Sul é uma tragédia anunciada, um alerta que vem sendo feito pelo menos desde 2021. Ano a ano, parece que os eventos estão se multiplicando. 22 muito forte, depois 23, 3 eventos com muita força, e esse de 24 com uma força gigantesca. Ou seja, aquilo que eu dizia lá em 21, que eu disse em 22 e que disse em 23, que nós íamos ver, né? Porque o regime de chuvas mudou, que nós íamos ver essa chuva aumentando, e que aquilo que a gente via aqui em algumas situações, nós íamos ver lá adiante com muito mais força, muito maior. Este evento não aconteceu porque, né, de alguma maneira, tivemos o azar de acontecer. Não, o azar tem sido o fato da gente investir pouco em prevenção, investir pouquíssimo em recuperação condicionada a mudanças climáticas e eventos extremos. Pois é, muito bom o comentário desse biólogo, né, ecólogo. Faz todo sentido, eu concordo com ele. De fato, o nosso investimento de recursos financeiros para mitigação climática nos municípios, né, ou adaptação a eventos extremos, né, por conta de mudanças do clima, tem sido muito baixo, né? Então, os orçamentos das prefeituras, normalmente há uma grande disputa sobre eles, né? A tal ponto de você ver, né, prefeitos dizerem, olha, a gente está preocupado com outras coisas também, porque justamente primeiro, há uma disputa no orçamento. Segundo, há uma certa incompreensão, né, ou pouca atenção a esses fenômenos mais extremos que podem ocorrer. Esses fenômenos extremos, eles têm um tempo de recorrência que muitas vezes na memória das pessoas ele não fica, né? Então, uma grande enchente dessa, como ocorreu no Rio Grande do Sul, embora tenha ocorrido algo um pouco parecido, já tenha causado inundações em eventos de setembro do ano passado, mas a grande cheia que foi superada foi em 1941, né, que foi superada agora. Então, esses eventos, eles têm um tempo de ocorrência longo, eles demoram para acontecer, mas eles acontecem. E aí o que ocorre é que a sociedade como um todo não tem essa memória de dizer assim, olha, vai inundar mesmo.
né? Às vezes a pessoa até duvida, não vou sair daqui não, porque eu estou aqui há 60 anos, até hoje não inundou, né? Então a pessoa acha que não vai acontecer, mas vai acontecer. E a questão é que com um potencial de mudança, variabilidade maior do clima por conta de atividades antrópicas, você tem uma possibilidade, a gente verifica, né? Uma probabilidade maior desses eventos ocorrerem com mais frequência e com maior intensidade do que a gente conhecia antes, né? Então, é urgente a gente repensar os orçamentos dos municípios para que a gente possa alocar mais recursos adequados para combater esses problemas, né? Por que não pensar em criação de fundos ambientais, fundos, né, que possam ficar com recurso ali e quando houver uma catástrofe ou um problema desse gênero, a gente possa alocar esse recurso desse fundo para recuperar melhor as áreas, né? Por que não trabalhar com os planos de zoneamento da cidade para a gente resguardar faixas em torno dos rios, né, dos córregos, que são faixas de inundação, né? De inundação ribeirinha, que a gente chama, né? Então, tudo isso são atitudes que a gente já conhece, isso já é bem descrito na literatura nacional, internacional, em termos técnicos, né? E que basta a gente colocar em prática, né? Assumir a responsabilidade e dizer assim, não, eu preciso fazer isso, preciso cumprir esse plano que eu elaborei e preciso de recursos para ele, né? Isso entrar nas leis orçamentárias anuais, nos planos plurianuais, né? Levar isso a sério. O governo de Rio Grande do Sul tem sido acusado de ter feito um desmonte das leis de proteção ambiental. Aí é o seguinte, esse desmonte seria responsável pela intensidade dessa tragédia ou ao menos poderia ser mitigada se houvesse assim um maior respeito pelas leis ambientais? Eu não sei precisar para você que leis são essas que foram desmontadas, entre aspas. Eu não tenho conhecimento de quais leis são. Mas o que a gente pode afirmar, do ponto de vista técnico, é que a preservação das áreas no entorno dos córregos, né, a preservação da mata ciliar ou das áreas de preservação permanente, né, que são essas áreas vegetadas, elas, de fato, ajudam nesses processos de inundação do córrego, né? Então, primeiro, elas preservam ali um ecossistema existente, que a gente chama de zona ripária, que é ali no entorno do córrego, né? Então, existe uma interação abundante, uma diversidade biológica abundante nessa área. Essa vegetação ela também segura parte do solo e evita processos erosivos, né? Então, controla melhor o fluxo de água naquele espaço, né, em termos de precipitação, evapotranspiração, processo de infiltração na água e a sua percolação até o lençol freático. Essa vegetação também ela apresenta uma certa resistência à força da água ao longo do escoamento nos córregos, né? O que diminui um pouco o impacto da velocidade, da potência da força da água, né? Então, tudo isso ajuda na preservação do ambiente e também na segurança das populações que moram no entorno desses córregos, né? Ou desses rios, desses vales, né? Então, o que a gente sabe é que a preservação das áreas, a preservação dessas áreas de preservação permanente, ela é fundamental, né? E não é só fundamental para a questão da manutenção da diversidade biológica, mas também para a proteção daquela área em que as pessoas estão ocupando. Certo, vamos para o próximo giro? Bora. Atenção para o toque de 5 negacionismos climáticos. Que aquecimento global é esse? Não deixe que o discurso, principalmente dos globalistas, matéria em cima de matéria, jogando essa mentira para vocês, que ela reste sedimentada como verdade. Um abraço, fica com Deus. Em muitos casos, algumas dessas pessoas apontam que não existe uma mudança de clima global, existe várias mudanças de clima locais. Nos Estados Unidos, sobretudo, foi feito um estudo e viu-se que muitas estações que até os anos 30, 40 ficavam no meio do mato, hoje ficam no asfalto, ficam na beira de um estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura. É tudo uma
uma mentira para mais uma vez acabar com o agronegócio brasileiro. Não existe mudança climática e nem aquecimento global. O senhor pessoalmente acredita em aquecimento global? Eu não acredito. Ouvi doutores da universidade aqui de Brasília comentando sobre esse assunto. Físicos, pessoas que entendem do assunto. O planeta não será salvo por nós. Ninguém salva o planeta Terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Existe essa discussão, essa polêmica, né? As pessoas perguntam, você acredita em aquecimento global? Mas, peraí, o que você quer dizer com aquecimento global, né? Então, existe o termo mudanças climáticas ou aquecimento global, ele vem um pouco embaçado em termos de sentido, né? Então, a gente precisa entender bem do que a gente está falando, né? E qual o impacto disso para a sociedade. Acho que o ponto principal não é explicar os meandros desses termos ou do que aquilo significa em termos de ideologias políticas, né? Porque é um assunto técnico, às vezes, que pode ser utilizado para você advogar em função em função do desejo da sua ideologia, né? Agora, o que importa não é essa discussão de que existe ou não existe. Isso fica em segundo plano quando você percebe que eventos climáticos extremos causam prejuízos, né? Inclusive, você tem ocorrências de mortes nesses eventos, né? Climáticos ou eventos extremos. Então, essa discussão de existe ou não existe, ela cai por terra na hora que a gente lida com o problema e fala, olha, eu preciso resolver esse problema, né? Porque isso afeta, primeiro, a vida das pessoas, a dignidade, a cidadania daquelas pessoas, afeta, num segundo momento, a economia daquele município, né? A empregabilidade das pessoas. Então, a gente precisa entender que é um problema. Agora, se você vai dar o nome de aquecimento global, de mudanças climáticas antropogênicas ou não, você precisa enfrentar aquele problema. Agora, a gente pode dar um passo para trás e falar assim, bom, beleza, mas o que é isso, né, professor? Eu poderia explicar o que significa esse aquecimento, se acredita ou não, existe ou não existe. Então, assim, há uma disputa muito mais política do que técnico-científica sobre isso, porque, do ponto de vista técnico-científico, falando em termos de produção internacional científica, as mudanças climáticas pelo aquecimento global antropogênico, elas são consideradas como a melhor conclusão de todos os estudos científicos. Ou seja, do ponto de vista da ciência, essa hipótese de que aquecimento global ou as alterações climáticas estão sendo causadas por atividades humanas, ela é assumida como verdadeira até que se prove o contrário, do ponto de vista da ciência. Então, a melhor conclusão que a gente tem até o momento é que sim, é que as atividades antrópicas têm afetado os processos naturais da Terra por meio de um certo aquecimento, ou seja, aumento da temperatura média global. Esse aumento da temperatura média global ela altera os fenômenos climáticos, né? Então, do ponto de vista científico, na sua maior parte, advoga-se, né, ou assume-se que isso é verdadeiro. Agora, a ciência ela está sempre se questionando, né? Sempre que surge uma informação nova, a gente vai questionando, vai construindo o melhor conhecimento possível, a melhor conclusão possível sobre o problema naquele momento, né? Então, à medida que a gente vai adquirindo mais informações sobre o clima, vai entendendo melhor os processos climáticos, meteorológicos, de interação entre a superfície terrestre e a atmosfera, à medida que a gente vai crescendo em conhecimento científico, a gente vai conseguindo achar melhores respostas aos problemas, né? Então, agora, tem grupos que, de fato, a gente poderia chamar de negacionistas porque discordam ou não concordam ou rechaçam esse conhecimento científico acumulado até o momento do ponto de vista internacional. Normalmente, aí qual que é a minha preocupação? A minha preocupação são duas preocupações. Primeiro, a primeira preocupação é que a gente utiliza esse discurso
negacionista, que as pessoas utilizam o discurso negacionista para poder fazer um uso das atividades, uso do solo, uso das áreas, de qualquer jeito, sem proteção. Então a pessoa, não, eu posso desmatar aqui que não tem problema. Poxa, mas é óbvio que tem problema se desmatar uma área muito grande. Você muda. Mesmo que do ponto de vista microclimático daquele local, você muda as coisas, né? Então, utilizar esse argumento de que não há aquecimento global para fazer esse tipo de coisa, né? Para você destruir, para você não preservar, para você não tratar a água, para você não resolver problemas de qualidade do ar nas cidades. Então, esse é um problema. Do ponto de vista... tem um princípio no direito ambiental, que é o princípio da precaução. Quando você não tem certeza se uma coisa vai afetar o meio ambiente, se algum poluente, algum sistema, alguma tecnologia vai causar prejuízo, você utiliza do princípio da precaução. Opa, peraí, eu não sei. Então, eu vou evitar fazer isso para não causar um prejuízo maior que eu ainda não conheça, né? Então, isso é o que, por exemplo, o pessoal usa para a concentração de substâncias químicas que a gente conhece aqui como agrotóxicos, né? Então, na Europa, a concentração para aplicação desses agentes químicos é muito menor que a nossa. Aqui no Brasil, a gente tem muito mais produtos desse tipo utilizados em uma concentração muito maior do que na Europa, por exemplo, né? E aí a gente se pergunta, a gente tem estudo suficiente que comprova ou não os impactos ambientais de uma concentração elevada da aplicação das substâncias? Pouquíssimos. Então, por princípio da precaução, lá eles usam menos do que a gente, né? Esse é um dos fatores. Claro, tem toda uma coisa de fator de clima do local, né? Nos trópicos e etc. Mas esse princípio é importante, né? A gente levar isso a sério. Olha, eu sei que... Até aqui eu conheço, mas daqui para lá eu não conheço. Será que eu vou ou não vou? Será que eu pago para ver o estrago ou não? Então, esse princípio da precaução no direito ambiental é muito importante. Agora, outra preocupação que eu tenho é a gente simplesmente utilizar o discurso, que é o outro lado, né? O discurso de que sim, há aquecimento global e a gente precisa parar de produzir tudo. A gente precisa parar de produzir. Mas espera aí, a gente tem que pensar isso do ponto de vista da geopolítica também. Quer dizer, só o Brasil que tem que atingir as suas metas de emissão de gases de efeito estufa. Por que outros países também não devem se responsabilizar por isso? Porque países que têm indústrias muito mais fortes, uma produção industrial muito maior, com muito mais emissão de gases de efeito estufa, também não assumem a sua responsabilidade de produzir esse certo decrescimento, né? E diminuir a sua emissão de gás de efeito estufa. Aí a gente corre risco de ter um certo novo colonialismo, né? Quer dizer, países da periferia do capitalismo, eles sempre ficam refém, né, das decisões dos países centrais do capitalismo, né? Países europeus, Estados Unidos, China agora. Então, a gente tem que tomar cuidado para não utilizar esses discursos tanto para não cair de um lado na falta de preservação e do cuidado com a natureza, como, por outro lado, de que simplesmente a gente aceitar políticas que ferem a nossa autonomia, a nossa autodeterminação como povo, né? Então, são dois riscos dos dois lados que a gente tem. Então, a gente precisa pensar isso de forma analítica, crítica, né? Para a gente ver por onde que a gente caminha, tentando aliar, né, o desenvolvimento com a preservação. Professor, os efeitos das mudanças climáticas penalizam mais os pobres, né? Com certeza. Assim, se a gente parar para pensar nas cidades como um todo, e no processo de exclusão que existe nas cidades, esse processo de exclusão ele é bem conhecido, né? Então, normalmente nas cidades, você pode pegar qualquer cidade, grande cidade. Você tem um centro que é bem desenvolvido. Olha para Campo Grande, por exemplo. Tem quase 1 milhão de habitantes. Você tem um centro bem desenvolvido, bem servido de serviços públicos, né? Água, esgoto, coleta de lixo, habitação adequada para as pessoas. E à medida que você vai caminhando para as periferias, você vai tendo um serviço cada vez mais
precário ou precarizado dos serviços públicos, né? Você vê áreas que não estão asfaltadas, que tem mais alagamentos, áreas que não têm uma coleta de lixo adequada, que não tem rede de esgoto sanitário, áreas que sofrem com serviços intermitentes de acesso à água, né? Habitações precárias. Então, essa é a figura clássica, né, do processo de exclusão gerado desse nosso modo de produção, de fazer a vida, de produzir as coisas, né? A gente gera processos de exclusão brutais. No Brasil, o processo de exclusão ainda é muito mais brutal comparado com outros países, né? Então, há uma desigualdade muito grande. Esse processo de desigualdade faz com que diferentes fenômenos externos, como eventos chuvosos muito fortes, atinjam de forma desigual também essa população, né? Então, a população que tem menos recursos para ter uma maior segurança e qualidade de vida, elas terão menor resistência e menor possibilidade de fazer frente a essas situações, né? Então, a desigualdade, ela é uma condição que faz com que pessoas mais pobres sofram mais com eventos climáticos extremos, com certeza, né? Assim como com outras coisas também, né? Então, como eu disse aqui, você para pensar em acesso a recursos como água, esgotamento sanitário, parques e praças da mesma forma, né? Então, a gente começa a falar aqui de até injustiça ambiental ou mesmo racismo ambiental, quando você percebe que há uma variável, uma marcação aí racial dessa população, né? Então, a população ou etnias, né, a população negra, ou no nosso caso aqui, etnias indígenas, que sofrem mais com essa falta de acesso a esses serviços que deveriam ser garantidos para todos, né, constitucionalmente falando. Vamos para o último giro? Bora. Onde tiver um novo condomínio, um avanço em obras de pavimentação e drenagem, tem que ter as bacias de contenção, que é o que vai diminuir o impacto das águas no centro da cidade, tendo em vista que Campo Grande tem 33 córregos que permeiam a cidade, 16 pontos críticos e 86 pontos passíveis de alagamento. Ok, essa é da prefeita, né, de Campo Grande. Sim, eu acho que ela faz ela elucida, né, alguns pontos importantes na nossa cidade com relação a essa coisa dos alagamentos. A gente tem esse problema na cidade, é perceptível, né? A poucas centenas de metros daqui onde nós conversamos, a gente tem um ponto de alagamento muito conhecido na cidade, né? Um ponto de inundação, né, no córrego Prosa. Então, a quantidade de recurso financeiro que a gente vai destinar para isso, a implementação dos planos diretor da cidade, plano diretor de drenagem urbana que a cidade tem, né? Eles devem dar conta desses problemas. Eles devem dar conta. Aí a gente passa por vários aspectos para resolver o problema. O primeiro aspecto, então, é garantir recursos para isso, em lei orçamentária anual, né? Que isso é votado na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa. Então, precisa existir uma pressão e interesse disso. Uma outra coisa é a capacitação de técnicos, engenheiros dos órgãos públicos que consigam atender essas demandas, né? Porque a coisa vai muito rápido e depende, às vezes, de projetos muito específicos, né? Então, você precisa ter um corpo técnico capacitado para atender essa demanda. Está sempre se atualizando com relação a isso. Você precisa ter um processo de educação ambiental com relação à preservação das áreas. Você precisa ter procedimentos que assegurem a manutenção dessas áreas de preservação, repensar os projetos que vêm sendo feitos, né, em termos de obras de drenagem, às vezes obras públicas de drenagem, obras particulares mesmo, que respeitem, né, que pensem em soluções mais inovadoras para o escoamento da água. Então, respeite o escoamento da água. Então, a velha solução que a gente utiliza desde a década de 70 de estamos com problema de água, que a gente constrói, aumenta o canal ou aumenta a declividade do canal, do córrego, para ele levar a água embora mais rápido. Tudo isso a gente vai transportar o problema lá para Jusante, lá para a periferia da cidade,
né? Onde a gente tira a inundação desse local aqui do centro, mas a gente está jogando a inundação, levando a água mais rápido para lá. Então, pensar em reservação no lote, foi o que a prefeita estava falando, né? Cada condomínio, cada loteamento, conseguir planejar dentro do seu espaço, dentro daquele terreno, a manutenção da água ali, né? Então a água cai, deixa a água reservada por um tempo e ela vai embora aos pouquinhos, para você não fazer com que a água se concentre rapidamente num determinado ponto e isso venha provocar alagamentos, né? Então, promover espaços em que a água possa infiltrar mais, isso quer dizer diminuir a quantidade de concreto que a gente utiliza para fazer as coisas, né? Impermeabilizar menos o solo, a gente fazer a água ficar retida, criar espaços de reservação da água, né? Bacias de contenção, lagos, né? Jardins de chuva, por que não, né? Captação de água da chuva, para que a gente possa usar. Isso enquadra no conceito de cidade esponja? Cidade esponja é uma outra forma de fazer isso, né? Você cria áreas em que a água ocupa o espaço e você tem um tipo de cobertura, interação entre superfície e subterrâneo, que a água fica mais retida ali. Espaço com vegetação, com áreas para alagamento, né? Com pequenos lagos. Então, são cidades esponja, assim. E tem uma... Além de uma certa, digamos assim, funcionalidade de combate à inundação, funcionalidade climática, você tem uma funcionalidade da estética, que é um lugar bonito, é um lugar que você pode associar como áreas para caminhada, áreas para lazer, né? Então você cria parques, né? Aqui em Campo Grande é conhecido também por ter parques lineares que têm essa função, né? De agregar o uso do solo para combater agregar o espaço urbano para combater inundações, melhorar essa interação biológica naquele espaço e também que aquele espaço possa servir como área de lazer. A gente tem áreas muito boas em Campo Grande para isso. Professor Ariel, e a responsabilidade da população? Como você avalia? Bom, a nossa responsabilidade sobretudo, a gente pensar na nossa casa, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer na minha casa, né, como cidadão, para a gente contribuir, né, nessas questões ambientais? Então, primeiro, olhe para minha casa. Minha casa é toda impermeável. Eu coloquei cimento em tudo, coloquei lajota em tudo, né? Então, a água cai lá no telhado, cai na minha calçada, vai para a rua. Por que eu não posso construir ali um jardim bonito, né? Uma área em que a água possa infiltrar, um poço de infiltração, né? Usar um pavimento permeável, instalar a captação de água da chuva, a água cai no telhado, vai pelas calhas, cai no reservatório, eu posso usar essa água para lavar ao longo do tempo. Então, existem várias tecnologias que a gente pode utilizar dentro de casa para favorecer, né, a diminuição desse impacto do escoamento da água. Uma outra coisa, os resíduos da minha casa, né? Porque um grande problema associado aos alagamentos é o resíduo. A gente joga lixo para tudo quanto, né? Para tudo quanto é canto a gente está depositando lixo. Então, o que eu posso fazer com os resíduos da minha casa, né? Então, eu posso colocar limpar, colocar num saco adequado, né? Ou num recipiente e levar isso para um local de entrega voluntária de resíduos para reciclagem, né? Eu posso utilizar da compostagem caseira, né? Os rejeitos orgânicos, né? Ou resíduo orgânico, né? Frutas, cascas de frutas, outros alimentos, a gente pode utilizar para produzir um composto que possa servir como fertilizante, né? Então, tudo isso eu consigo fazer dentro de casa. O consumo consciente também é importante, né? Totalmente, consumo consciente, né? Cada vez mais a gente compra coisas cheias de embalagens, né? E às vezes a gente compra coisas que a gente não precisa comprar, né? Ou que a gente pode comprar numa certa quantidade para a gente não descartar aquilo que vai sobrar, né? Também, então, isso, além de gerar uma certa economia para a própria pessoa, né? Ela contribui para ter um equilíbrio melhor ali em termos de gestão de resíduos na casa dela. Vamos para o próximo quadro? Bora.
reagindo às manchetes. Nosso convidado direto ao ponto. Eu vou ler as manchetes e você vai reagir. Bem óbvio. Pacote da destruição avança mesmo depois da tragédia no Rio Grande do Sul. 8 de 25 projetos de lei contrários à proteção ambiental seguiram em tramitação durante enchentes no Rio Grande do Sul. Isso é terrível, né? Terrível. Então, é o que a gente estava conversando. A população precisa se mobilizar, acompanhar essas decisões, né? De alteração de lei nas câmaras municipais. Né? E dizer assim, olha, será que realmente é isso que a gente quer? Será que a gente quer diminuir a nossa proteção ambiental? Realmente é algo impactante. Como você avalia o Congresso, o Congresso Nacional? Hoje ele se comporta como um inimigo do meio ambiente? Eu não diria isso. Eu diria que o nosso Congresso é um Congresso conservador, ele é pouco progressista, então é pouco atento a essas questões da preservação ambiental, por óbvio, né? Então você tem grupos, você tem frentes parlamentares que têm esses discursos ideológicos contrários à preservação ambiental, e isso fere a dignidade das pessoas, né? Isso fere a dignidade e a cidadania, né? Então, pensar que a proteção ao meio ambiente está separada, está desvinculada do desenvolvimento econômico é um engano, é um erro, né? Então, à medida que a gente tem grupos que defendem desmatamento, ou não estão preocupados com isso, né? Ou que não estão preocupados com a implementação de serviços de água, esgoto, coleta de resíduos, serviço de saneamento no geral, né? E qualidade de vida da população, acha que às vezes só a produção, só o PIB importa, né? Mas não é só o PIB, né? O PIB tem que andar junto com o IDH, né? Às vezes, dependendo do caso, o PIB é até contrário ao IDH, mas a gente precisa pensar nas pessoas, né? Na qualidade de vida. Agora, a região centro-oeste, a tendência é sofrer mais com o calor extremo e seca, né? A gente tem diferentes cenários, né, das mudanças climáticas. Então, isso depende de algumas regiões. Sim, há uma tendência de aumento de secas no Nordeste, né? Há também um aumento de escassez hídrica, um potencial do aumento de escassez hídrica aqui na nossa região, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, por exemplo, né? Então, há alguns diferentes cenários climáticos para isso, né? Então, para diferentes cenários, você tem que ter diferentes respostas, né? Então, cada região tem que ter um plano adequado, né? As bacias hidrográficas no Brasil têm que ter um plano adequado de adaptação climática para aquela região em específico, né? A coisa não é uniforme, né, para todo mundo. Então, por isso que precisa ter uma atenção maior da população, de técnicos especialistas que possam nos orientar, né, a melhor solução, né? Mas a gente tem que tomar sempre cuidado com a questão de uma tecnocracia, né? Achar que a decisão passa só pelo técnico ou só pelo legislativo, né? É preciso envolver a população nisso, né? Primeiro, para você conscientizar do ponto de vista da educação ambiental e também para você promover uma tomada de decisão mais sólida, mais consistente, né? Que beneficie, de fato, toda a população local. Próxima manchete. Desabrigados do Rio Grande do Sul podem ser considerados refugiados climáticos? Sim, eu acredito que sim. E aí eu acho que a política pública de habitação e de reconstrução é muito importante. Então, esses anúncios, né, de construção de casas ou de compra de casas para essas pessoas que perderam suas casas, esses anúncios feitos pelo governo federal é muito importante. Eu acho que é uma medida... eu acho que talvez seja uma das medidas mais arrojadas que eu já tenha visto em termos de reconstrução. Quer dizer, o Estado brasileiro garantir habitação para essas pessoas, isso é muito importante, isso é necessário, né? Do ponto de vista assim, do custo com isso perante ao que é produzido no Brasil, é um custo que não é muito, né? Então, a gente tem condições de alocar recursos, manusear recursos do orçamento federal para isso. Eu acredito que sim. E o risco... Então, acho que isso é importante. Política pública para evitar que as pessoas se tornem mesmo refugiados climáticos, né? E mais do que isso, repensar o zoneamento das cidades. Quer dizer, o zoneamento, assim, a faixa em torno do córrego que deve ser protegida. Se a população, os estudos, né, a população sendo consultada, os estudos técnicos
chegarem à conclusão de que, olha, é melhor a gente não continuar mais nessa área e deixar essa área para inundação ribeirinha do córrego e a gente reconstruir em outro local mais seguro, mais adequado, acho que sim, acho que isso deve ser feito. Né? A gente repensar a forma que a gente usa a cidade, o espaço que a gente usa na cidade. Né? Então, é o momento da gente repensar, é o momento da gente fazer estudos adequados para isso. Se é melhor ou não tomar uma outra ação. Certo. Próximo. Campo Grande é a capital que mais publicou decreto de desastres causados pela chuva. Olha aí que incrível, eu não sabia que tinha sido a que mais publicou o decreto. Nos últimos 10 anos, Campo Grande publicou 125 decretos, o maior número em todo o Brasil. Uau, incrível. Realmente, a gente precisa colocar cada vez mais em prática e alocar mais recursos para essa demanda, né? Para essa demanda, que gera prejuízos. Né? Talvez se a gente colocasse na ponta do lápis os prejuízos gerados pelas chuvas em Campo Grande, o valor seria muito maior do que o valor que a gente tem que aplicar para fazer prevenção desses problemas. Normalmente é assim, né? Normalmente o valor de recursos para você remediar, para você recuperar, tende a ser muito maior do que o valor que você gasta com prevenção desses prejuízos. Né? Hoje a gente corre risco, Campo Grande corre risco de cometer o mesmo erro de Rio Grande do Sul ao ignorar ocorrências de desastres ambientais? Eu acho que sim, não só Campo Grande. Eu acho que qualquer cidade corre um risco de você prejudicar, né, o uso do espaço da cidade, a população, gerar prejuízo se você não se ater àquilo que você vem planejando. Né? Porque muitas vezes são feitos planejamentos e você engaveta, você não leva aquilo para frente, ou você demora para você readequar aquele planejamento e investir nele. Então, acho que não é só o caso de Campo Grande, todas as cidades, as grandes cidades, as capitais, pelo menos, lidam com esse problema e correm sério risco de aumentar seus prejuízos por conta dessas alterações climáticas que vão ser cada vez mais frequentes. A gente precisa se preparar, a gente precisa fazer planos de mitigação ou adaptação climática nos municípios. Precisa levar isso a sério. Né? Mais do que fazer, às vezes, um plano específico para isso, um planejamento específico para isso, talvez adequar os planejamentos que já existem, levando em conta os riscos, né, de você sofrer com os prejuízos desses fenômenos extremos. Né? Então, o nosso plano de transporte público, né, transporte e mobilidade. Será que, se nós considerarmos eventos de inundação, qual deveria ser a nossa tomada de decisão em termos de transporte público na cidade? O que a gente deve fazer, o que a gente deve adequar nesse plano, né, em termos de transporte, para que a gente diminua, para que a gente minimize os impactos dessas alterações climáticas. Assim a gente faz para transporte, assim a gente faz para saneamento, assim a gente faz para outras coisas que o município tem em seus planos. Né? Então, isso é... Campo Grande está entre as 15 capitais brasileiras que não têm plano de mudanças climáticas. Então, é isso que a gente está falando, né? Da elaboração de um plano. Então, acho que vale o que eu já comentei aqui. E eu acho que sim, a gente precisa pensar. Eu sei que Campo Grande tem uma equipe já que está pensando nisso. Existe um grupo de trabalho, uma comissão, um comitê, né, para adaptação e mitigação climática. Então, eu acho que esse pessoal vai dar conta disso. Nós temos... É importante eu falar, registrar... do que eu conheço, nós temos bons técnicos, bons engenheiros, boas engenheiras, arquitetos, urbanistas, né? Pessoas muito bem capacitadas. Né? E o que precisa são os gestores públicos, as lideranças políticas, darem atenção a essas pessoas. Né? Darem atenção ao engenheira que está lá na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Obras, no Instituto de Planejamento Urbano. Essas pessoas são tecnicamente responsáveis, tecnicamente bem capacitadas, e o político que está ali naquele momento, naquela gestão, precisa dar atenção para essas pessoas, precisa valorizar o trabalho delas, precisa equipar bem as secretarias, precisa conferir uma boa infraestrutura para esse pessoal trabalhar bem, né? Porque eles são bem capacitados para isso.
Próximo. Ministério Público de Mato Grosso do Sul se posiciona contra a anulação de acordo para desmatamento no Parque dos Poderes. Ah, sim, eu soube desse processo. Olha, eu acho que a gente deveria preservar mais o Parque dos Poderes, né? Essa é a minha opinião, né, pessoal. Tá? A gente pode fazer uso de técnicas construtivas que agridam menos, que possam preservar mais o parque. Né? Qualquer área ali que desmatar para construção de, por exemplo, a pretensão era construir o Palácio da Justiça e estacionamento, né? Qualquer mexida ali causa grande dano? Assim, gera impacto aí que a gente tem instrumentos legais no processo de licenciamento ambiental de qualquer obra, como uma obra dessa, para avaliar o impacto. Então, uma equipe, um corpo técnico, elabora esse estudo de impacto ambiental dentro do processo de licenciamento ambiental. Isso passa por um trâmite administrativo, ambiental, nos órgãos ou da Prefeitura do Estado, no caso do Estado, né? No IMASU, para verificar se esses estudos estão de acordo, qual o impacto que vai ser ocasionado com aquele tipo de obra naquele local, e também elencar as medidas mitigatórias ou compensatórias para que você diminua esse impacto. Né? Tudo que a gente faz gera impacto, mas por isso que existe a figura do licenciamento ambiental e dos estudos de impacto ambiental, para que a gente possa, junto com essa atividade, esse empreendimento, a gente colocar atividades que vão compensar os impactos, né, ou que vão diminuir esses impactos. Isso é importante. Seguir esse rito do licenciamento ambiental, garantir esse licenciamento ambiental e, de fato, executar aquilo que foi planejado para poder compensar, diminuir, mitigar ou recuperar a área. Última manchete. Mato Grosso do Sul destaca política agroambiental e programa carbono neutro a empresários em Nova York. Eu acho que é uma boa oportunidade, né, para o nosso estado, né, divulgar as nossas atividades. Espero que, de fato, isso possa se reverter em benefício para a população como um todo. Né? Lembrando, a gente tem que pensar PIB e IDH juntos. Não adianta eu só produzir e eu não garantir qualidade de vida da população. Quando digo qualidade de vida, local seguro para morar, serviços públicos mínimos como água, esgoto, coleta de resíduos, reciclagem, controle de inundações, né? Pessoa ter áreas de lazer, a pessoa ter acesso a postos de saúde adequados. Então, a gente precisa produzir, a gente gera riqueza, e essa riqueza deve ser revertida para a produção de qualidade de vida, e não para um simples acúmulo de capital de poucos, né? Isso é importante. Como você avalia a Lei do Pantanal? Bom, eu acompanhei, nós tivemos diferentes proposições para a Lei do Pantanal, né? Houve um debate intenso, houve uma certa disputa política com relação a isso. Eu acho que, independente do texto que foi aprovado, do texto que teve mais apoio, a gente deve levar a conservação do Pantanal como um objetivo certeiro. A gente não deve abrir mão. A gente tem que tomar cuidado com a ocupação ali na borda do Pantanal, no Planalto, né? Para a gente diminuir os impactos sobre o pulso de inundação, sobre o ecossistema do Pantanal, digamos assim, né? Porque as atividades que a gente produz no Planalto, na borda ali do Pantanal, da área do Pantanal, ela gera impactos no Pantanal, né? Então, a gente precisa estar atento à produção de energia mais adequada. Então, eu digo aqui, me refiro às hidrelétricas, né? Que existem projetos de hidrelétricas ali na borda do Pantanal, digamos assim. Então, a gente tem que pensar em termos de planejamento do Estado, né? Para o Pantanal, se a gente quer colocar determinados empreendimentos ou não. Avaliar os impactos ambientais de uma forma cumulativa, de uma forma sinérgica. Porque às vezes você avalia o impacto de um projeto sobre o Pantanal, só que quando você tem vários projetos sendo alocados ao mesmo tempo ou sequencialmente, mesmo que em diferentes lugares, você gera um impacto que pode ser maior
do que as simples somas dos impactos individuais de cada um dos empreendimentos, entendeu? Então, tem uma coisa de impacto sinérgico, impacto ambiental sinérgico, que deve ser levado em conta, né? Por estudos um pouco mais complexos. A gente tem que levar a sério o zoneamento ecológico econômico, que tanto o Estado tem, quanto alguns municípios, Campo Grande tem também. Então, o zoneamento ecológico econômico, ele visa justamente adequar ao desenvolvimento econômico em função das suas potencialidades, em função das potencialidades naturais daquele município ou daquela região. Então, a gente deve considerar isso, né? Vamos para o último quadro? Tira o chapéu. Que legal. É o seguinte, serão 5 figuras públicas, vai aparecer, e você vai dizer sim ou não, o motivo, e a gente vai revelar quem é essa figura pública. Tá. Vamos lá, o primeiro. Tira o chapéu. Não, Ricardo Salles, ele acho que não fez uma boa gestão no Ministério do Meio Ambiente, não. Sem falar que tem, supostamente, né, eu não sei como andam as investigações, esteve envolvido aí com alguns problemas, né, de extração de madeira, enfim. Então, por óbvio, não tira o chapéu, né? Muito polêmico, e possivelmente, não sei, a gente não pode incriminar as pessoas têm que ter direito à defesa. Isso é muito importante, a gente garantir isso para as pessoas, né? Mas não fez uma boa gestão, não, na minha opinião. No Ministério do Meio Ambiente, não. Tá. Próximo. Tira o chapéu. O Jaime parece que é uma pessoa muito dedicada ao Estado, né? Sempre envolvido aí com bom desenvolvimento, se mostrando um serviço eficiente do ponto de vista ali na Secretaria de Meio Ambiente, Ciências e Tecnologia. Eu acho que sim, acho que é uma pessoa pública assim, de exemplo, né? Me parece. Então, só tenho ouvido boas referências dele. Eu não convivo, não tenho amizade, mas parece que é uma pessoa bem dedicada e que tem feito um serviço para a nossa população. Próxima figura pública. Tira o chapéu. Olha, eu conheço pouco a prefeita, né? Eu acho que a cidade, em alguns pontos, está abandonada. Eu não tiraria o chapéu, não, mas também não tem como qualificar, né, o bom serviço que ela faz, mas eu acho que a cidade deu uma piorada nos últimos anos, assim, né? Mesmo com o esforço da equipe técnica da prefeitura, que tem bons técnicos, né? Mas talvez alguma coisa de política ali, de arranjo político, talvez ela não tenha conseguido lidar. Eu não tiro o chapéu, não vejo por que tirar o chapéu para o serviço da prefeita, mas espero que ela consiga assim, lidar melhor com a cidade, né? Acho que a gente tem muitos desafios, mas digo de novo, eu não tenho muito contato, não sei. A impressão que eu tenho como usuário da cidade, como cidadão, é que a nossa cidade está piorou um pouco ao longo dos anos em alguns serviços. Próximo. Tira o chapéu? Não sei, não. Não sei se eu tiro o chapéu. Também não tenho muitas... não tenho elogios e nem muitas críticas, assim. Eu preciso acompanhar melhor como está, avaliar melhor o desenvolvimento. Eu acho que parece que é uma pessoa bem intencionada, né, pro desenvolvimento do nosso estado. Mas por enquanto não vi grandes feitos. Eu posso estar enganado, né? Mas ok, não fico meio... Deixa quieto esse chapéu, aguardando, então. Não tenho muito o que falar dele, não sei. Eu acho que, bom, a gente sempre pode fazer um discurso mais crítico com relação às nossas lideranças políticas, né? Então, por exemplo, uma crítica que eu tenho é que a gente precisa olhar um pouco mais para a nossa população indígena, né? Não vi muitas soluções para o povo indígena no Mato Grosso do Sul, que é um povo que ainda sofre até com falta de água, com problemas de acesso à saúde. Então, acho que fica esse recado para o governador, né? A gente precisa ter uma atenção para a população indígena, que é uma das maiores populações no Brasil, está no nosso estado, né? Então, acho que esse é um grande desafio de todos os gestores estaduais que nós tivemos,
E ainda não vi, né? Pensando nesse problema, não vi. Eu acho que ele precisa dar uma atenção maior para isso. Certo. Último chapéu. A Marina Silva, nossa ministra, né? Também não sei se o serviço da Marina Silva tá lá tão bom assim, não. Mas eu acho que ela é uma pessoa dedicada à causa ambiental, né? Mas não tiro o chapéu, não. Assim, Bom, à medida que ela fosse mostrando cada vez mais influente, porque cargo de ministério tem uma coisa que é técnica e tem uma coisa que é política, né? Não sei se do ponto de vista político ela tem conseguido emplacar de forma mais eficiente, mais recursos, né, para a área ambiental. Então, ok, não sei se eu tiro o chapéu, não. Vamos aguardar mais um pouco para saber se ela vai conseguir lidar melhor com algumas situações, né? São 2 anos, segundo ano de governo ainda, né? Eu ainda não tiro o chapéu para ela. Espero que eu possa tirar daqui pouco tempo. Certo. Professor, muito obrigada por ter reservado um tempo para bater um papo com a gente. Com certeza trouxe muitos esclarecimentos. E eu convido você, abro espaço para a finalização. Você falando o que a tragédia do Rio Grande do Sul deixou como lição para todos nós e como nós, como cidadãos, podemos contribuir para um mundo mais sustentável. Eu acho que uma lição que nós aprendemos é que assim, os fenômenos extremos, eles acontecem com um certo tempo de recorrência. E nós temos que considerar seriamente a ocorrência deles cada vez mais frequente e com mais intensidade. Então isso é uma lição importante, a gente levar isso a sério. Segunda lição importante, a presença do Estado é muito importante para garantir com políticas públicas serviços que atendem a população afetada. A gente tem visto isso agora. Então, a presença do Estado é muito importante, né? Só o mercado não resolve as coisas. Quer dizer, o mercado não está preocupado em resolver coisas, né? O mercado está preocupado com acumulação. Então, a presença do Estado política pública é muito importante. Então, precisamos levar a sério os planos que são elaborados nos municípios. Planos de diretor de cidades, planos de saneamento, planos de drenagem, planos de arborização, planos de adaptação e mitigação climática. Tudo isso é muito importante, né? Essa é uma outra lição. E a minha mensagem para cada um de nós, cidadãos, aqui de Campo Grande, é que a gente possa assumir a nossa responsabilidade de cidadão, né? Que a gente possa contribuir com aquilo que a gente pode, né? Mesmo que seja algo particular, pequeno, né? Às vezes é pouco perante o tamanho do problema, mas a gente assume a responsabilidade enquanto pessoa nesse mundo, enquanto cidadão, de contribuir, né? Seja com coleta seletiva, com compostagem, com medidas e técnicas de segurar a água ali no nosso solo, né? O uso da água da chuva, a gente cuidar do nosso bairro, né? A gente se engajar na política, a gente participar das decisões, tudo isso é importante para a gente, né? A gente não pode esvaziar a nossa responsabilidade, a nossa participação política. É isso. E agradeço a você também por ter acompanhado o Bate-Papo à Tribuna News. Siga, curta, compartilhe as nossas redes sociais. E você pode escolher o nosso próximo convidado. Marque nos comentários quem você quer ver aqui no Bate-Papo à Tribuna News. E até o próximo programa.